Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui e hoje trago mais uma aula de conhecimentos gerais para o canal Ciência Exata. Dessa vez eu vou corrigir as questões do simulado aplicado em fevereiro de 2021. Lembrando que no ano de 2021 foram dois simulados para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um em fevereiro, que é esse que eu vou corrigir agora, e o de dezembro, que eu já corrigi, a aula está aqui no canal. Te recomendo assistir esse vídeo até o final e depois assistir o outro, uma vez que as questões são diferentes, beleza? Não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Bora para a questão? Então vamos para a primeira questão. Entre as diversas organizações que se apresentam no âmbito mundial, uma delas se destaca, a OTAN. Sobre essa organização, leia o texto abaixo. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, chega nesta quinta-feira aos 70 anos, reforçada para enfrentar o mesmo inimigo que motivou a sua criação sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial, Moscou. Saiu a União Soviética, entrou a Rússia de Vladimir Putin, mas a razão existencial da aliança militar, que começou com 12 membros e hoje tem 29, é a mesma. Folha de São Paulo, 5 de abril de 2019. Pensando no contexto no qual a OTAN foi gerada, é correto afirmar. A alternativa A fala: além dos aspectos militares, a OTAN também atua como entidade econômica, promovendo o incremento do comércio entre os 29 membros. Essa aqui é falsa, tá? Por que ela é falsa? Bom, como diz aqui em cima na descrição, ela é uma aliança militar, tá? Então o aspecto dela é militar. É claro que nessa aliança existe ali interesses econômicos, comerciais e políticos. Porém, ela não é uma entidade econômica. Ela não atua promovendo comércio nem nada do tipo. Ela pode atuar com intenções econômicas ou comerciais, né? Mas não como uma entidade econômica. A alternativa B fala: sua atuação também é política, pois integra os 29 membros e um conselho eleito democraticamente pela população. Falsa também, tá? Não tem nada de eleição democrática aqui, não. É uma aliança militar, tá? Como eu já disse antes, ela pode até atuar com interesses políticos e atua com interesses políticos, né? Tudo que envolve questões militares, alianças, poderio econômico, financeiro, tudo isso é política, tá? E o aspecto militar é só um dos aspectos, tá? Mas ela não tem conselho eleito democraticamente pela população e não tem essa atuação política que a gente conhece, política de eleição, de nada disso, tá? A alternativa C fala: é uma organização exclusivamente europeia, com apenas os Estados Unidos como membro exterior ao continente. É falso também, porque ela não é exclusivamente europeia. Além dos Estados Unidos, há também o Canadá. E quando você olha o mapa, você entende por que ela é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Veja aí, você tem praticamente todos os países ali que tem o litoral do Atlântico Norte, né, que tem praias para o Atlântico Norte, nela, né? Você vê aí que o Canadá, Estados Unidos de um lado e depois praticamente toda a Europa, com alguns países da Europa Oriental fora, né? O leste, alguns países do leste europeu, mas mesmo assim ela já indo bastante para o lado do leste europeu também, né? Bom, a alternativa D fala: a OTAN surgiu durante a Guerra Fria, ok? E tinha como uma de suas funções formar uma força-tarefa militar para assustar a expansão do socialismo soviético verdadeiro. E esse é o contexto em que a União Soviética, a OTAN, ela é formada, tá? Acaba-se a Segunda Guerra Mundial e a União Soviética se expande, né? Ela vem ali combatendo a Alemanha na invasão alemã, chega até Berlim, a Segunda Guerra acaba e ela aumenta a sua interferência política, né, a sua influência política em todo o leste europeu, enquanto o ocidente da Europa fica sob influência dos Estados Unidos ali na reconstrução da Europa, né, com o Plano Marshall. Então, para frear, sob o pretexto de frear o socialismo da União Soviética, forma-se a OTAN em 1949. Tá? Anos depois, a União Soviética vai responder com o Pacto de Varsóvia, beleza? Então, nossa resposta correta é a alternativa D. Porém, vamos olhar
né? A alternativa E. Restringe sua atuação apenas à Europa e reúne as forças militares dos países membros em manobras para defendê-los de ataques de supostos inimigos externos. Falso também, né? Não restringe apenas a Europa, nós já falamos sobre isso na questão C, já vimos o mapa ali, né? Que tem tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, né? Então vamos para a segunda questão. Os governos aliados e associados afirmam e a Alemanha aceita a sua responsabilidade e a dos que lutaram ao seu lado por ter causado todas as perdas e prejuízos que os governos aliados e seus associados sofreram, assim como seus habitantes, em consequência da guerra, impostas a eles pela agressão da Alemanha e dos que lutaram ao seu lado. Bom, Tratado de Versalhes, né? Um artigo do Tratado de Versalhes. O tratado foi assinado após a derrota da Alemanha, né? Aí nós temos aqui várias opções. A A fala em Primeira Guerra Mundial, a B fala em Segunda Guerra Mundial, a C fala em Guerra Franco-Prussiana, a D também, a D fala em Guerra Austro-Prussiana e por último a alternativa E fala em Guerra da Crimeia. Gente, o Tratado de Versalhes tem uma situação muito importante que vocês precisam saber sobre ele. Básico. Ele foi assinado ao fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? A Alemanha foi forçada a assinar, naturalmente, estava totalmente destruída. E ele é um tratado muito rígido. Hoje até considerado como um erro, né? Porque foi praticamente uma humilhação ao Estado e ao povo alemão, o que gera o período entre guerras, né? A ascensão do nazifascismo e vai desencadear na Segunda Guerra Mundial, né? O nazifascismo, claro, um dos motivos, né, não é uma simplificação, um dos motivos que leva à ascensão do nazifascismo é a humilhação e a situação degradante que a Alemanha se encontra depois do Tratado de Versalhes. Beleza? Então, lembre-se, Tratado de Versalhes assinado no final da Primeira Guerra. Com isso, a gente já consegue cortar, já consegue chegar na alternativa correta, alternativa A, Primeira Guerra Mundial. A gente pode cortar tranquilamente a B, porque fala em Segunda Guerra Mundial. A gente pode cortar a C, porque fala em Guerra Franco-Prussiana. Alternativa D também, Guerra Austro-Prussiana. E E, Guerra da Crimeia. A gente não precisa nem ler o resto, pode cortar isso, tá? Primeira Guerra Mundial. E estabeleceu a perda de colônias alemãs na África e parte do seu território continental. A desmilitarização e o pagamento de uma alta indenização aos aliados, o que agravou a crise econômica do país. Bom, basicamente aquilo que eu já falei quando nós explicamos sobre o que é o Tratado de Versalhes. Beleza? Então, questão simples aí que a gente consegue matar só com essa primeira informação. Tratado de Versalhes assinado ao fim, né, da Primeira Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Alternativa correta, alternativa A. Então, vamos para a terceira questão da nossa correção. Durante o governo provisório 1930-1934, comandado por Getúlio Vargas, alternativa A, foi aprovada a maior participação dos presidentes de províncias, governadores na composição do governo. Gente, essa aqui é exatamente o contrário, tá? Ela é falsa. Uma das formas do Getúlio Vargas, que era um centralizador, que queria centralizar o poder nele, né, além de enfraquecer e praticamente extinguir tanto o legislativo como o judiciário, ele atacou as lideranças regionais. Então ele destituiu os presidentes de províncias, que eram como os governadores de hoje em dia, e colocou no lugar deles pessoas nomeadas por ele próprio, ou seja, interventores. Então, dessa forma, ele conseguia ter uma centralização maior do governo e uma influência maior nas regiões do Brasil, né? Não só um governo central, dessa forma, evitando algum enfraquecimento ou alguma possível revolta ou impopularidade ou fraqueza política em alguma região, tá? Alternativa B, foram criados o Ministério da Educação e Saúde Pública, bem como o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Verdadeiro. Essa é uma das primeiras iniciativas do governo provisório, né? Lembrando que o Getúlio Vargas toma o poder em 1930 e já no finalzinho do ano de 1930 ele cria esses dois ministérios. Então a resposta correta é a alternativa B. Mas vamos olhar as outras questões.
Alternativa C fala, foi estabelecido o salário mínimo e aprovada a consolidação das leis trabalhistas. Cuidado com isso, tá? Isso aconteceu no governo Vargas? Sim. Mas foi no governo provisório? Não, não foi. Isso aqui foi no governo, já no Estado Novo, tá? Estado Novo. O salário mínimo, por exemplo, ele é de 1938. Foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional. Mesma questão de cima, tá? A fundação da Companhia Siderúrgica Nacional é de 1941, aqui já no contexto da Segunda Guerra Mundial. E fala, foi criado, atendendo às reivindicações dos trabalhadores urbanos, o imposto sindical ou contribuição sindical. Outra obra de Getúlio Vargas, porém, outra obra do Estado Novo. Então, essas três aqui, ó, elas são obras do Getúlio, porém, do Estado Novo. E o Estado Novo, ele vai de 1937 a 1945. Atendendo às reivindicações do trabalho dos trabalhadores urbanos, tá? Fica uma questão aqui também, tá? Lembrando que o sindicato nessa época, ele era permitido, mas esse sindicato ele tinha que ser aliado ao governo, né? Então, o sindicato ele só era permitido com autorização do governo, transformando ele muito mais num meio de propaganda do presidente, da figura do presidente e do governo, do que a função mesmo do sindicato ali, que é de lutar pelos trabalhadores, né? Era muito mais um mecanismo de propaganda que tudo mais, do que qualquer outra coisa. E o imposto sindical vinha meio ali que, né, uma forma de comprar ali, né, de manter uma grana ali dentro do sindicato. Então, o sindicato ganha, o governo ganha e ficou tudo certo. Então, atendendo às reivindicações dos trabalhadores urbanos, não vou dizer que não existia reivindicações de trabalhadores urbanos nessa época, mas eu acho que a criação do imposto sindical foi muito mais uma forma de você gerar um benefício para aqueles líderes, em parênteses, sindicais, né, que estavam, na verdade, ali ao lado do governo fazendo propaganda, do que realmente abastecer o sindicato para que ele pudesse lutar por alguma coisa pelos trabalhadores. O Getúlio Vargas é difícil. Tem essa linha tênue aí do populismo dele que traz benefícios para os trabalhadores, mas ao mesmo tempo agrada as classes dominantes. Então é que o pessoal diz, né? O pai dos pobres, a mãe dos ricos. Então o Getúlio Vargas é essa figura controversa mesmo. De toda forma, essas três são falsas porque são obras do Estado Novo. Então vamos dar seguimento aqui. A Assembleia Constituinte instalou-se em 1º de fevereiro de 1987 e a Constituição foi promulgada no ano seguinte, em 5 de outubro de 1988. É a mais extensa Constituição brasileira. Tem 250 artigos principais, mais 98 artigos das disposições transitórias e está em vigor até hoje. Bom, esta Constituição, alternativa A, fala o seguinte: restringiu o direito de greve para funcionários públicos federais. Não, tá? Não, ela não restringiu o direito de greve de funcionários federais, né, e também do setor privado, tá? A gente tem no período anterior, porque eu tenho que pensar o seguinte: a Constituição de 88, ela vem ali na esteira de mudanças que estavam acontecendo no Brasil. A gente sai do regime ditatorial em 1985 e nós entramos numa democracia. Essa nova Constituição ela só vai ser promulgada, como diz o texto, no ano de 1988, mas ela vem para dar garantias, né? Ela vem como uma contraposição àqueles 21 anos que o Brasil passou no regime ditatorial. E nesse regime ditatorial, em vários momentos vocês têm ali leis que endurecem, né, contra o direito da greve, chegando a proibir mesmo, considerar a greve proibida, tá? Mas desde 1964 que tem ali perseguições, né, e restrições ao direito de greve até chegar na proibição em 1978, tá? A alternativa B fala, permitiu a formação de partidos políticos estaduais. Cuidado com essa aqui. No Brasil não tem partido político estadual. O partido tem que ser de alcance nacional, beleza? Então não tem partido político estadual. Você pode ver aqui no seu
no seu estado, não vai ter um partido político que atua, que é só daquele estado ali, tá? São países de alcance nacionais. Ele tem que estar registrado, né, no Tribunal Superior Eleitoral, né? Ou seja, isso dá a ele um caráter nacional, tá? Então, cuidado para não confundir aqui. Você passa a ter partidos políticos, né? Mas não estaduais. Alternativa C fala, proibiu as coligações partidárias nas eleições majoritárias. Falso também, a gente sabe que as eleições têm bastante coligações, né? E nós estamos sob a vigência da Constituição de 1988, ou seja, é algo extremamente comum. Criou as comissões parlamentares de inquérito. Também não, tá? Cuidado aqui. O que a gente tem sobre comissão parlamentar de inquérito já é bastante antigo no Brasil, tá? Algo parecido com isso já acontecia lá no Império, né? Depois do conflito com a Guerra do Paraguai ali, surgiu-se a ideia de fazer algo parecido com uma CPI para investigar ali algumas condutas durante a guerra, tá? A primeira Constituição que vai falar sobre CPI é a de 34, só que nessa época vai ser somente para a Câmara dos Deputados. Depois, em 37, vai se ter umas omissões ali em períodos ditatoriais, né? A gente tem que lembrar em 37 entra o Estado Novo, e ali 46, quando o Estado Novo acaba em 45, a Constituição de 46 ali já se estende ela para o Senado, e na Constituição de 88 ela é regulamentada, tá? Porém, né, já é algo que existia anteriormente, tá? Então ela não foi criada na Constituição de 88. E a alternativa E fala, garantiu o voto facultativo para os analfabetos. Sim, isso é uma verdade, tá? A Constituição de 1988 garante o voto facultativo para os analfabetos. Lembrando que o voto é também facultativo para pessoas entre 16 e 18 anos e maiores que 70 anos, sendo obrigatórios para quem tem 18 a 70 anos e não é analfabeto, naturalmente. Bom, então vamos para a próxima questão. Figueiredo prosseguiu no caminho da abertura política iniciada no governo Geisel. O comando das iniciativas ficou nas mãos do general Golbery e do ministro da Justiça, Petrônio Portela. Durante o governo Figueiredo, a abertura política avançou com alternativa A fala em extinção do Serviço Nacional de Informação, CNI, em 1984. Gente, essa questão aqui ela é falsa, tá? Apesar desse Serviço Nacional de Informação não existir mais, ele não foi finalizado em 1984. Esse serviço, né, essa repartição pública, essa parte do governo, ela só vai ser extinta no governo Fernando Collor. Como vocês sabem, Fernando Collor ele é eleito em 89, toma posse só em 90, tá? E aí o Fernando Collor ele vai criar, né, vai substituir pelo Departamento de Inteligência da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O governo Itamar Franco ele vai mudar, ele vai elevar a condição de Subsecretaria de Inteligência, tá? Departamento Subsecretaria de Inteligência. E aí já em 99, no governo Fernando Henrique, vai ser criada a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que essa sim está aqui até hoje e desenvolve operações, né, que eram de responsabilidade do SNI. Tá? Então hoje nós temos a ABIN, não temos mais o Serviço Nacional de Informação, ele não é extinguido em 1984, ele é extinguido pelo Fernando Collor, e ele também, quem sou eu para colocar as mãos por algum setor de inteligência do governo, mas o Serviço Nacional de Informação, ele era utilizado principalmente para espionagem, né, de adversários políticos e de oposição ao governo, tá? Alternativa B fala, a permissão para o funcionamento do Partido Comunista do Brasil em 1981. Essa aqui é falsa também, tá?
O Partido Comunista do Brasil ele é muito mais antigo que 1981, porém ele é posto, assim como outros partidos comunistas, eles são postos na ilegalidade em alguns períodos históricos. Isso acontece ali na ditadura do Vargas, depois acontece na ditadura de 1964, né, do golpe de 64. Então é comum que esses partidos, em alguns períodos, saiam da ilegalidade a qual eles foram postos, né, como em 1946, né, logo após o fim do Estado Novo, eles voltam à legalidade. Depois eles são postos na ilegalidade de novo no golpe de 64 e eles vão voltar a ser legal em 1985, quando acaba a ditadura militar brasileira, beleza? Então, em 1981 não houve permissão, né, para o funcionamento do Partido Comunista. Nesse período ele estava na ilegalidade. Alternativa C fala: a aprovação pelo Congresso da Lei de Anistia em agosto de 1979. Ok, é isso mesmo, a alternativa C está correta. A aprovação pelo Congresso da Lei de Anistia, ela acontece realmente em agosto de 1979, né? E o que era essa lei? Vamos ver o que diz o artigo 1. É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta de funções vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativos e judiciários, aos militares, aos dirigentes representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares e outros diplomas legais. Ou seja, uma anistia concedida aí a todo mundo que esteve envolvido na ditadura militar, seja do lado dos ditadores, seja do lado da oposição, né? Ou seja, um lado bate, o outro lado apanha e a gente perdoa todo mundo. Foi isso que aconteceu. Bom, vamos dar mais uma olhada na alternativa D e E, embora a gente já saiba que a resposta seja a C, mas a gente consegue tirar mais algumas informações. A alternativa D fala em reabertura do Supremo Federal em 1980. Também não, tá? Porque, na verdade, a gente não chega a ter o Supremo fechado durante a ditadura militar. O que você tem são intervenções. Logo em 1965, para diminuir o poder do STF, aumenta-se o número de assentos de 11 para 16. Né? Assim, quem está no governo agora consegue indicar mais 5. De tempos em tempos, essa ideia maluca surge, né? Por quê? Bom, aí eu posso, se tem 11 ali que foram indicados pelos governos anteriores, e esses governos não foram, e esses membros, esses ministros não foram indicados por mim, não necessariamente eles têm um rabo preso comigo. Então, o que eu faço? Eu posso ser julgado por pessoas das quais eu não indiquei. Para mim me blindar, o que eu faço? Coloco pessoas lá escolhidas por mim, que eu sei que não vão mexer comigo. Então é isso que a ditadura faz. Aumenta esse número de 11 para 16, então eles conseguem colocar 5 ali que são deles, né? Que não vão mexer, né? Aí em 69 vem o ato institucional, AI-5, né? E vai aposentar alguns ali que não eram muito bem vistos. E em solidariedade a esses que são afastados, acaba que alguns renunciam e pedem aposentadoria. Enfim, o STF ele fica ali na mão de quem está no poder executivo, no caso, nessa época, os ditadores. Né? Então, o que acontece é isso, é uma neutralizada no STF, colocando ali membros simpáticos à ditadura, beleza? E a alternativa E fala o reestabelecimento da eleição direta para a presidência da República, que fala em 1982. Não, tá? A eleição direta para a presidência da República só vai acontecer lá em 1989. Nós até temos o movimento de direta já, mas esse movimento de direta já, ele vai de março de 83 a abril de 1984, com aquele grande comício acontecendo em janeiro de 84, tá? Bom, não é 82,
Em 82 nós não tivemos eleição direta para a presidência da República, né? O ditador em questão era o Figueiredo, ele permanece até 85. As campanhas da direta já incluem esse período de 83 a 84 e elas não chegam a nenhum resultado, tá? Acaba a ditadura e o primeiro presidente civil que nós temos é o Sarney, que é eleito indiretamente. Na verdade, quem foi eleito foi Tancredo Neves, Tancredo morre, então o vice assume que é o Sarney. Lembrando que eleição direta só em 1989, beleza? Então vamos dar seguimento aqui na nossa correção. Em termos econômicos, o Estado Novo, 1937 a 45, caracterizou-se. Alternativa A fala pela política de privatização de empresas ligadas aos serviços urbanos como abastecimento de água. Essa é falsa, tá? Nós vamos ter um estatismo muito forte nesse período aqui, que é o Estado Novo de Getúlio Vargas, tá? Nós vamos ter criação de estatais, um forte intervencionismo estatal na economia, né? E também um forte nacionalismo econômico. Nós vamos entender melhor durante a questão. Então a gente pode cortar a alternativa A, nada de política de privatização, beleza? Pela adoção de um nacionalismo extremado, por meio da qual se proibiu a entrada de capitais estrangeiros no país. Toma cuidado com isso aqui, tá? Havia sim um nacionalismo no Estado Novo, havia um nacionalismo em tudo que o Getúlio Vargas fazia, mas não é extremado. Tanto que lá no início da Primeira Guerra, o Brasil não estava alinhado com os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra. O Brasil pendeu, inclusive, para o lado da Alemanha nazista, com uma certa proximidade de Getúlio Vargas com Hitler. O que vai fazer com que essa guinada de vez para o lado das forças aliadas, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, é também, né? A gente tem que lembrar que tem um episódio ali dos submarinos nazistas afundando navios na costa brasileira, mas também tem propostas americanas para o financiamento de obras e de empreendimentos estatais no Brasil, como a criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, entre outros, tá? Então a gente tem sim capital externo do Brasil na época do Estado Novo, nos governos de Getúlio Vargas, embora fosse um governo nacionalista. Ele não era extremado. Então a gente pode cortar a alternativa B. A alternativa C fala pela aplicação de medidas liberais, tais como congelamento dos salários para evitar o aumento da inflação. Aí que tá. Achar que o governo vai ser liberal também já é demais, né? E também ele tinha o governo Getúlio, ele tem um certo apelo populista, tá? Então ele não vai congelar salários para evitar o aumento da inflação, tá? Tinha ali um populismo que não ia permitir isso não. A gente pode cortar a alternativa C. Pelo forte intervencionismo estatal, com a criação de conselhos regulatórios, como o Conselho Nacional do Petróleo. Essa é a cara do governo Vargas, beleza? Alternativa D é a correta. A alternativa E é pela redução do déficit público com corte de gastos em algumas áreas sociais, como a educação. Apesar desse período ser um período extremamente polêmico e com muita coisa, diríamos assim, não muito ética, né, para dizer o mínimo, a gente tem que reconhecer que houve alguns avanços nas áreas sociais nesse período, como criação de pasta e ministérios, né, nas áreas ligadas à saúde, à educação, entre outras coisas, tá? Então, não houve corte de gasto em algumas áreas sociais, como a educação. Houve, inclusive, de certa forma, alguns avanços nessas áreas, tá? Então, a gente corta a alternativa E. Então, a nossa resposta correta é a alternativa D, né? E o Estado Novo, ele caracteriza-se pelo forte intervencionismo estatal com criação de conselhos regulatórios como o Conselho Nacional do Petróleo. Então, lembre sempre disso, intervencionismo estatal, um nacionalismo forte, não extremado, como fala a questão B, mas um nacionalismo também ali, né? Um forte foco no mercado nacional. Então vamos para a próxima questão, vamos falar um pouco de geografia agora. O índice de Gini, criado pelo economista italiano Corrado Gini, calcula a concentração de renda. Abaixo segue-se o gráfico à esquerda,
que mostra esse índice para alguns países do mundo rico. Já o gráfico à direita mostra o crescimento de dívidas externas de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Bom, nós temos aqui, como falado, à esquerda o índice de Gini, né? Ele mostra a concentração de renda, ou seja, ele mede ali a renda da população e o quanto está em cada, como isso está distribuído para a população. Aqui ele está em percentual, tá? Mas ele vai de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, mais igual é a renda, né? É como se todas as pessoas tivessem uma renda igual. Digamos que um país que tivesse o índice 0, todas as pessoas têm exatamente a mesma renda. E quanto mais próximo de 1, mais desigual é a renda dessas pessoas. Ou seja, se tivesse um país com um índice Gini 1, é como se todas as riquezas estivessem na mão de uma pessoa só. Nós não temos nenhum país com índice 0, nenhum país com índice 1, pelo menos por enquanto. Aqui está em percentual, não é difícil entender. O 0 é 0% e o 1 é 100%. Tranquilo? Então é fácil perceber aqui em todos os países que você vê aqui na sua tela, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido, um aumento, né? Não tem nenhum aqui que você veja uma diminuição do índice Gini. E nós estamos falando aqui de países com um forte IDH, um forte desenvolvimento econômico e com uma situação de distribuição de renda muito melhor que a do Brasil, por exemplo, e de alguns outros países mais fracos economicamente. E aqui do outro lado nós temos o crescimento da dívida dos países. Países emergentes, essa barrinha mais escura, e países desenvolvidos, essa barrinha mais clara. Então você percebe que tanto países desenvolvidos quanto os países emergentes também percebemos um aumento na dívida. Né? Então vamos voltar aqui na questão. Assim, em relação ao atual estado da globalização mundial, a alternativa A fala: trata-se de uma tendência da globalização, a concentração cada vez maior de renda, ao mesmo tempo em que as dívidas dos países se acentuam cada vez mais, podendo criar dificuldades ao sistema econômico capitalista. Olha, a gente não leu as outras, nós vamos ler, mas está muito na cara, né? Nós percebemos aqui nos gráficos um aumento da dívida, nós percebemos aqui nos gráficos um aumento da concentração de renda, e esse é um problema real. Né? É muito comum você ver especialistas de universidades, você vê relatórios de bancos mundiais, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, sobre o risco que o capitalismo está sofrendo ao exacerbar, né, aumentar de forma drástica as diferenças de renda, a concentração de renda cada vez maior. E também o endividamento das nações. Tá? Isso é criticado e o alerta é sinalizado por instituições que defendem o capitalismo. Então não se assanhe aí, jovem padawan. Beleza? É um problema real. E, claro, essa tendência tem a ver com a globalização. Sim, nós vivemos esse momento, né? A economia mundial, ela é totalmente globalizada. Nós temos um país ou outro ali isolado, mas é uma situação bem de exceção, tá? Então, vamos marcar a alternativa A, mas vamos olhar as outras respostas. A alternativa B fala: o crescimento da dívida dos países só é problemático para os países em desenvolvimento, que não têm como financiar o seu crescimento econômico. Falso. O crescimento de dívida dos países é problema para todos os países, os ricos e os pobres. A alternativa C fala: apenas países desenvolvidos assistiram ao processo concentrador de renda, já que países subdesenvolvidos e emergentes melhoram sua distribuição em função do forte crescimento. Falso. Nem todo país subdesenvolvido tem um forte crescimento. Tá? E a concentração de renda, ela vem se repetindo em todos os lugares do mundo. Seja países desenvolvidos, países pobres, países ricos, subdesenvolvidos, emergentes. Então a C, falsa também. A alternativa D fala: não há preocupação com o endividamento. Ó, quem dera, já pensou? Pois há no mundo recursos naturais suficientes para retomar o crescimento econômico e cobrir os gastos por meio
da exportação de commodities. Falso demais, né? E a alternativa E fala: o nacionalismo atualmente vigente em alguns países é o principal responsável pelo processo de concentração de renda, pois, ao contrário da globalização, prega o isolamento econômico. Então, a gente tem percebido aqui que países que pregam e executam, né, que põem na prática o isolamento econômico, são pouquíssimos. E nem esses são 100% isolados, né? A gente vive, na verdade, uma globalização econômica. Até tem agora o movimento nacionalista aí, mas é uma modinha, é um nacionalismo meio fake, assim, né? Chega a ser caricato. Não influencia na economia, não, tá? Então, a alternativa E também não é. Então, a nossa resposta correta é a alternativa A. Trata-se de uma tendência da globalização à concentração cada vez maior de renda. Guardem bem isso, tá? Ao mesmo tempo que as dívidas dos países se acentuam cada vez mais, podendo criar dificuldades ao sistema econômico capitalista. Então, vamos para a próxima questão. Cerca de 12 milhões de hectares de florestas tropicais desapareceram em 2018, o equivalente a 30 campos de futebol por minuto. Os dados de 2018 são da Global Forest Watch, atualizado pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. O levantamento mostra o complexo retrato do desmatamento em áreas com densas florestas tropicais. Além da Amazônia, a campeã de desmatamento, outra área de forte desmatamento é a alternativa A fala em norte da África devido à criação de reservatórios e da expansão de pecuária intensiva. A alternativa B fala África Central devido à expansão da agropecuária e da produção de carvão vegetal. A alternativa C fala a Índia, devido à implantação de indústrias de papel e celulose dos incêndios naturais. A D fala em Sul da Ásia, devido ao aumento da exploração mineral e da implantação de usinas hidrelétricas. E a alternativa E fala Ásia Central, devido à instalação de novos centros urbanos e de produção petrolífera. Gente, além da expansão da agropecuária, que faz, dentre outros motivos, mas talvez o principal seja a agropecuária na Amazônia, o principal motivo do desmatamento e dos incêndios, né? Esse fenômeno também está acontecendo na África Central. Tá? Nós estamos tendo uma expansão de atividades agropecuárias e de produção de carvão na África Central, fazendo com que ela seja uma área forte em desmatamento. Tá? Então, a nossa resposta é a alternativa B. Mas não vamos ficar só nisso, não. Eu quero mostrar para vocês como seria fácil, né? Claro que não na hora de fazer a prova, mas como é fácil você perceber isso olhando para esse mapa aqui, ó. Bom, aqui eu tenho o WorldView, que é uma ferramenta da NASA, né? Você pode acessar, tá aqui em cima o site. Ele é público, ele é gratuito e ele mostra o quê? Ele mostra fotos da Terra tiradas por satélites. E você consegue ver, você consegue escolher o que você vai colocar nesse mapa, né? Nós temos aqui várias, né, opções aqui de visualização. Nuvens, tempestades de areia, furacões, a Terra à noite, ciclone tropical, várias opções. E aqui em cima nós temos, né, a detecção de pontos de incêndio. Nós vamos clicar neles. Vai ter uma explicaçãozinha aqui. E aí você vê, cada bolinha dessa é um foco de incêndio. Então é muito fácil perceber que aqui na região do Cerrado da Amazônia você tem muitos focos de incêndio, mas também aqui na África Central. Nós temos alguma coisa aqui na África do Sul, pouquíssimo aqui no norte. Tem pontos de incêndio no mundo inteiro, né? Aqui na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, aqui na Austrália. Mas veja o absurdo que é, tanto aqui na América do Sul quanto na África. A gente dá um zoom aqui, ó, e fica bem claro os pontos de incêndio aqui na Amazônia e aqui na África Central, tá? Essas imagens são de 8 de agosto de 2021. Eu posso trocar o dia, posso trocar o mês, posso trocar o ano. Vamos passar para agosto de 2020.
Olha lá. Novamente a gente vê o mesmo comportamento, tranquilo? Vamos até 2019 e depois 2018 que a questão fala. Olha lá. Mesma concentração de focos de incêndio na América do Sul, principalmente o Brasil, naturalmente o maior país, né? E também com a expansão do agronegócio, e a África Central. E vamos até 2018, para finalizar. Beleza. As imagens não mentem, né, gente? Tá aí, a ferramenta é bem legal, vocês podem usar para outras, como eu mostrei lá no início, para outras informações, tá? E é tudo público, é tudo gratuito, é só você colocar a data aqui e você pode dar zoom e ver aonde tem os principais focos de incêndio no mundo. Bom, então vamos seguir falando aqui sobre geografia. Examine Brasil, regiões geoeconômicas. Aí vocês têm um mapa do Brasil dividido nas regiões geoeconômicas. Nós temos a Amazônia, Nordeste e a região Centro-Sul do Brasil. Quanto à divisão do Brasil em regiões geoeconômicas, cujo mapa é apresentado abaixo, é possível afirmar. Em termos de área geográfica, a maior das regiões é a Centro-Sul. Não, não é, tá? Em termos geográficos, a maior é a da Amazônia. Dá para tirar isso por esse mapa? Embora nesse mapa mostre realmente a Amazônia como a maior, né? Mas aparentemente a maior, é bom tomar cuidado com projeções, tá? Mas sim, a Amazônia é a maior. Então a gente pode colocar aqui, alternativa A, como falsa. A alternativa B fala: o Nordeste, por se constituir na menor região geoeconômica, concentra maior riqueza e desenvolvimento. Não, também é falsa. A gente sabe, infelizmente, o Nordeste não concentra maior riqueza e desenvolvimento, né? Aliás, infelizmente, o Nordeste tem alguns sérios problemas ainda de concentração de renda e de algumas áreas que não receberam, né, não tiveram o desenvolvimento merecido. Então é falsa também. A alternativa C fala: as fronteiras do estado coincidem com as fronteiras da área de influência geoeconômica. Não, não. É fácil de você perceber, tá? Se você vê aqui, por exemplo, o norte de Minas, ele está dentro da região geoeconômica do Nordeste, tá? E a gente sabe que Minas Gerais, a maior parte dela está no Centro-Sul, e que o estado de Minas Gerais pertence à região Sudeste. Então, nós temos parte do estado numa região e parte em outra. O mesmo acontece aqui com um pedacinho bem pequeno do Tocantins e do Goiás, e também aqui com Mato Grosso, beleza? Então, as fronteiras do estado não coincidem. Falsa também a alternativa C. A região Centro-Sul concentra a maior parcela da população e as principais atividades econômicas do Brasil. Correta, eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Alternativa D é a verdadeira. A gente tem as principais metrópoles do Brasil e a principal, né? No caso São Paulo. Também temos a maior parte da população vivendo na região Centro-Sul e sim as principais atividades econômicas. A alternativa é falar: a Amazônia se apresenta como uma região geoeconômica desprovida de atividades econômicas, pois é dominada pelos fatores naturais. Não, é um absurdo, né? Lógico que existe atividade econômica na região Amazônia. Essa é totalmente fácil, totalmente falsa. Pois é dominada pelos fatores naturais. Essa última frase também nem faz sentido, né? Então, a alternativa é falsa. Portanto, a região Centro-Sul concentra a maior parcela da população e as principais atividades econômicas do Brasil. Resposta correta, alternativa D. O litoral do Brasil é um dos mais extensos do mundo. Apresenta ao longo do seu caminho as mais diversas formas de relevo, alternando-se as paisagens nos seus trechos, do setentrional ao meridional. As formas de relevo observadas na foto são... Bom, aí você vê a foto, né? Pode estar em preto e branco, um pouco difícil de ver, mas você percebe uma areia, né? E umas formações ali de alguns pequenos arbustos, mas como nós estamos falando de litoral, não se vê o mar, e esse branco aqui é areia. Então, bom, alternativa A, as formas de relevo
relevos observadas na foto são, alternativa A fala, as mais comuns no litoral meridional, no Rio Grande do Sul, e equivalem ao paredão basáltico de Torres. Bom, ali primeiro que a gente não vê um paredão, né, paredões lá de Torres. E segundo, que os paredões de Torres, eles não são os mais comuns do litoral, né? O Rio Grande do Sul tem praias longas e extensas, sem formações ali, sem baías praticamente, sem paredões, sem nada. Torres ali é uma exceção, né? Ali na divisa com Santa Catarina, é uma das poucas formações mais altas que nós temos no litoral do Rio Grande do Sul. Depois que a gente tem uma larga, uma extensa faixa de areia, de praias sem ininterruptas, né? Então, a alternativa A, ela é falsa. A alternativa B fala, observáveis apenas em porções do litoral oriental, é equivalente a formações de barreiras. Também não se trata de barreiras aqui, né? Falsa. Mais comum no litoral setentrional, é equivalente à formação de dunas de areias, muito comum no Rio Grande do Norte. Ok, Rio Grande do Norte é muito comum a formação de dunas de areia. Todo mundo conhece os lençóis maranhenses, né? Pelo menos ouviu falar, ouviu foto. É comum, uma informação bastante conhecida. Então, a alternativa C pode ser verdadeira. Vamos olhar as outras, né? Já que a foto é uma foto preta e branca, assim que as provas colocam. Então, a gente é bom dar uma conferida. Mas a alternativa C ficou na cabeça aqui, eu acho que está certo. A alternativa D fala, as falésias presentes no litoral oriental, produto de um intenso processo de erosão marítima. A gente não vê nenhuma falésia aqui, né? Bem, não é. A alternativa C fala, as baixadas presentes no litoral meridional, onde se encerram extensas áreas de manguezais. Então, a alternativa correta é a alternativa C, as dunas de areia muito comuns no Rio Grande do Norte. Então, vamos para a próxima questão. Até os anos 1920, o contexto econômico do país não estimulava significativamente o desenvolvimento industrial, mas a crise de 29 introduziu mudanças nesse quadro. O violento corte nas importações de bens de consumo criou uma conjuntura favorável ao investimento na indústria nacional. Os produtos industrializados no Brasil passaram a ocupar, então, boa parte do mercado interno, antes praticamente abastecido por produtos importados. Na industrialização brasileira, o momento descrito pelo Recerco pautou-se. Alternativa A fala na Revolução Verde. Alternativa B fala no milagre brasileiro. C, na substituição das importações. D, na desconcentração concentrada. E E, na abertura econômica. Gente, veja só. Violento corte nas importações de bens de consumo criou uma conjuntura favorável ao investimento na indústria nacional. Os produtos industrializados no Brasil passaram a ocupar boa parte do mercado interno, antes praticamente abastecido só por produtos importados. Está falando aqui a partir da década de 30, né? Após a crise de 29, e também aqui já no contexto do governo Vargas, que nós já falamos nessa questão, que era um governo bastante nacionalista que desenvolveu a indústria nacional. Mas, dentro das nossas opções aqui, está muito claro que é a alternativa C. Substituição de importações. A gente tem uma diminuição de produtos importados no Brasil, né, que antigamente era praticamente abastecido só por produtos importados, e produtos industrializados passando a ocupar parte do mercado interno, ou substituição das importações. Alternativa C. Sem mistério, né? Então, vamos para a 12ª questão aqui da nossa prova. Para superar os Estados Unidos e se tornar o principal produtor do mundo, o Brasil expandiu por anos as lavouras destinadas ao produto. Só entre 2000 e 2014, a área destinada a plantar essa commodity no interior do país, em estados como Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão, cresceu 87%. Boa parte dela abrigava a vegetação nativa originalmente. O texto descreve a expansão da produção do milho pela caatinga, do cacau pela floresta amazônica, da cana-de-açúcar pela Mata Atlântica, do café pela Mata Atlântica ou da soja pelo Cerrado. Bom, além de uma questão de geografia, podemos dizer que essa também é uma questão
de atualidades. Qual que o Brasil tem se tornado o maior exportador nessa época aqui, ó, de 2000 a 2014 e atualmente também, agora, 2020, 21, 22. Qual que é o produto, qual que é a commodity que o Brasil mais exporta, né? Soja, né? E a expansão da soja ela tem ido não só pelo centro-oeste, né, tanto Cerrado quanto na floresta amazônica, né, floresta tropical. Então esse produto aí que o Brasil bateu de frente com os Estados Unidos é a soja, beleza? Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das questões, espero que vocês tenham gostado da correção. Ficou alguma dúvida? Põe aqui nos comentários, não esquece de deixar seu like. E agora que acabou esse vídeo, você pode assistir também lá a primeira aula, né, de conhecimentos gerais do canal, que foi a correção do simulado ali de dezembro, beleza? Até a próxima!